Olá, uma grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Boa noite, meu querido Flávio. Boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite. Sejam bem-vindos ao Gazeta Esportiva. Está chegando a hora. Quarta-feira teremos a volta do Campeonato Paulista e no programa de hoje vamos acompanhar como está a preparação das equipes para essa retomada. Mas antes, acompanhe essas dicas. E nós estamos de volta falando do Santos. O time da Vila Belmiro faz a reestreia no Paulistão em casa, quarta-feira, às 7h15 da noite, contra o Santo André. E o técnico Gesualdo Ferreira ganhou 2 problemas enormes nas últimas horas. O goleiro Everson e o atacante Eduardo Sacha entraram na Justiça do Trabalho tentando rescindir o contrato. As alegações são basicamente as mesmas nos 2 casos. Não recolhimento do fundo de garantia desde novembro de 2019, falta de pagamento dos direitos de imagens desde o início do ano e o corte de 70% dos salários sem prévio acordo. Diante do exposto, quero saber dos nossos comentaristas e também de você que nos acompanha. É justo o pedido de rescisão de Sacha e Everson contra o Santos, sim ou não? Você pode votar, você que está em casa, no site gazetesportiva.com. Aí você deixa o seu voto. Você pode também usar o nosso QR Code que aparece aqui embaixo, olha só. Ou usar a hashtag Gazeta Esportiva, que seu comentário vai aparecer ao vivo no programa. E você também tem a opção de mandar um vídeo de até 10 segundos com algum comentário ou pergunta para nós pelo WhatsApp. Anota o número aí, 11, o DDD, se você estiver fora da Grande São Paulo, 994791633. 994791633. Quer acrescentar alguma coisa nesse pedido para o telespectador mandar mensagem via WhatsApp? Eu quero. Boa noite. Eu não sei por que eu não sei como é que eles tiveram tanta paciência de esperar tanto tempo. Então pode mandar 5 meses sem receber. Mandar o a vídeo? Mensagem? Mandar o vídeo manda deitado. Né? Cama, bonitão. Vai lá e fica bonitinho. Pode ser o celular deitado, Flávio. O senhor é um cascateiro. Deitado. O cara deita, não fica é o bonitão. Cara, é o celular. É o celular. Flávio. O senhor é muito... Eu sabia que o senhor ia falar isso, por isso que eu dei. Fogueteiro, ele quer pagar incêndio com gasolina. Agora, em relação à nossa enquete, justíssimo, né? A paciência dos caras merece um prêmio, merece até um plus no caso aí. Libera e ainda dá uma grana a mais pela paciência. 5 meses de um, 4 meses do outro, corta o salário sem conversar nada. Isso é uma coisa que tem que ser feito para acordo. Ou seja, e outros só não vieram ainda porque não tem proposta. Quando tiver, vão sair outros. Há quem diga que até o português Gesualdo também está perdendo a paciência. Para não receber, ele ficava lá, né? Claro. Eu não recebo em casa. Você sai de casa para não receber, é dose. Então não tem o que discutir. Mal, né? Pega muito mal pro senso falar. E não pode, né, Celso, ser de cima para baixo. Se há esse problema, e o problema não é só da pandemia, já vinha má gestão nas equipes do futebol brasileiro, a gente sabe disso, mas você tem que chamar o cara, sentar, tentar fazer um acordo. Como se imagina que no Corinthians parece que foi feito até segunda ordem, porque ninguém foi à justiça ainda, mas parece que teve um tipo de conversa. Você tem que ir, né, e não taxar exatamente de cima para baixo. Parece que isso aconteceu no Santos. O Flávio disse bem, e fica claro e evidente que o Everson e o Sacha devem ter proposta já para jogar em outro clube, por isso também se manifestaram. O Everson deve ser até o Atlético Mineiro. E também o Sacha. O Sacha, são 2 jogadores que trabalharam com o São Paulo. Rafa, não precisa lembrar muito. Há alguns anos, não é a primeira vez que acontece isso, há alguns anos o Santos perdeu 4 jogadores. Eu lembro que era o Aranha e o Arouca, também por falta de pagamento. Isso. E os 2 vieram para o Palmeiras. Foi uma das primeiras ações do Alexandre Matos. Que antes levou 2 para o Cruzeiro, onde ele estava antes. Isso. Quem é o homem é o Alexandre Matos. O Alexandre Matos não está certíssimo. Se tem alguém no mercado por falta de pagamento livre, você tem que ir lá e fazer o seu trabalho. Perfeito o trabalho do Alexandre Matos. Agora, está no radar e está na lei. Só que os jogadores, e eu não sou advogado para saber exatamente o que rege, a gente ouve muito dizer, não sou um especialista no caso, mas que se cubra muito bem o atleta para que não aconteça o que aconteceu com o Gustavo Scarpa, ficou travado, mesmo ele estando no direito dele, a coisa complicou, o próprio Zeca teve problema. Então, é um direito do atleta que se cubra de um bom advogado, que vá à justiça e que faça valer o direito. Mas cuidado com picaretagem que tem por aí, porque senão o cara quebra a cara também. O caso de fundo de garantia, principalmente, é meio sumário. Meio sumário. E mesmo o acordo, também a redução sem você firmar um documento, também é mas passível essa história do fundo de garantia é antiga, e a doutora Gislene tirou um monte de gente.
Não é que tirou, os clubes deixaram, Sim, porque não é possível. incompetência. O cara tem que trabalhar, o cara trabalha, tem que receber. Ele é um profissional de futebol. É o trabalho dele, então não tem como discutir. E aí, em relação à imagem, que é tão importante também, né? O Santos vai lá, traz um técnico europeu, estava lá, queira ou não, ele é um acadêmico, professor do Mourinho, conhecido. Ele vai voltar para a Europa, ele vai falar assim, não, o que é esculhambação. aquilo? Poxa vida, muito triste. Vamos girar a nossa equipe de reportagem na rua para ver como está a preparação das equipes ou das grandes equipes da capital visando a retomada do Paulistão. E nós começamos pelo José Paes, que está nas proximidades da Academia de Futebol do Palmeiras. Grande noite para você, meu querido José Paes. Grande noite, Celso Cardoso, um abraço para você, um abraço para todo mundo que está acompanhando o nosso Super Gazeta Esportiva. É isso mesmo, estou aqui nas imediações da Academia de Futebol do Palmeiras para trazer as últimas do Verdão. E olha, 2 jogadores andam tirando o sono do técnico Vanderlei Luxemburgo, Gustavo Gomes e Rony. Gustavo Gomes renovou por 4 anos com o Palmeiras, um novo contrato, mas ele não está inscrito no Campeonato Paulista para defender o Palmeiras. E o porquê disso? O último vínculo dele venceu em 30 de junho, renovou por mais 4 anos, mas ele tem uma pendência financeira aí com o Palmeiras. O que é essa pendência? O Gustavo Gomes quer um aumento de salário. O Palmeiras propôs esse aumento, mas vai fazer esse aumento gradativamente ao longo desses 4 anos de contrato. Mas o Gustavo Gomes quer receber mais do que o Palmeiras propôs nesse novo acordo. O vínculo não foi assinado, não foi registrado na Federação Paulista de Futebol e por isso o Gustavo Gomes não pode defender o Palmeiras nesse Campeonato Paulista. O Palmeiras tem até hoje para resolver essa situação, para inscrever o Gustavo Gomes e ele aí sim fica liberado para pegar o Corinthians no derby de quarta-feira. Se ele não jogar, a zaga do Palmeiras deve ser formada pelo Felipe Melo e pelo Vitor Hugo. Lá na frente, um outro problema, o atacante Rony, a gente sabe ele está suspenso por 4 meses pela FIFA, por causa daquele imbróglio envolvendo aí a vinda dele do futebol japonês. Para o Atlético Paranaense, em 2018, o Palmeiras tenta um efeito suspensivo para que o Rony jogue o derby contra o Corinthians. Esse efeito suspensivo entraria justamente no momento em que os advogados do Rony estão tentando um recurso lá na Corte Arbitral do Esporte para que o Rony não tenha que cumprir essa suspensão. Hoje a gente teve uma coletiva bem interessante do atacante Dudu, que já está lá no Al Duhail do Catar, já é jogador do clube asiático, ele falou muita coisa e na minha segunda entrada a gente vai debater bastante, vai levantar aí alguns trechinhos interessantes dessa entrevista do Dudu, que demorou quase 2 horas, viu, Celso? Daqui a pouquinho eu volto. Tá bom, te espero aqui de volta, Zé Paes. O Zé Paes ele foi muito claro, mas acho bom a gente esclarecer, né? Porque esse efeito suspensivo ao qual ele se refere não é o dispositivo que a gente tem na nossa lei aqui, que tem uma punição e aí o advogado vai lá, entra com um efeito suspensivo e cancela a punição. Isso na FIFA não existe, pelo que eu sei. O que existe é que quando você entra com um recurso e esse recurso é acatado, aí a punição ela é suspensa automaticamente enquanto julga o recurso. Estou errado, Flávio? Você que é um brilhante advogado? É por aí, mas esse caso do Rony, ele vem se arrastando faz tempo. Sim. Ou seja, claro que há a possibilidade da pena, ela não é sumariamente suspensa, ela pode ser suspensa, mas é pouco provável, porque o Rony ele fez alguma coisa muito parecida com o que o time japonês alega do Jô. Ele foi embora, ele largou. E aí achou que não ia acontecer nada. Sabe aquela coisa, tô com saudade do feijão, do arroz e tal. Há algum tempo era mais esculhambado. Não é que a FIFA melhorou, ela tomou um pouco de vergonha na cara, o sistema se reinventou, tipo o Tropa de Elite 2, sabe? Quando cai um grupo e entra outro, é mais ou menos isso. Mas ela deu uma ajeitadazinha e tal. E agora está mais severa, está pegando mais no pé. Por isso que os clubes brasileiros estão tendo problema. Cruzeiro, Santos, agora esse problema do Rony. Então, eu tenho impressão, até muito difícil, pode acontecer, mas é muito difícil do Rony jogar antes que essa coisa seja resolvida. E não é novidade, Celso, para o Palmeiras. O Palmeiras sabia, já vinha no pacote essa possibilidade. O negócio estourou agora. Aliás, a diretoria do Palmeiras tem se enroscado por aí. Scarpa. Não é? O Atlético Paranaense pior, né? Que não pode registrar jogador por 2 anos. Então tem esse problema do Rony, o Gustavo Gomes sem contrato, na época do Alexandre Matos. Eu não sei o que está acontecendo com o Palmeiras. As coisas parece que se resolveu de uma forma mais clara. As coisas estão
situação começando a ficar meio complicada lá nos bastidores dessa nova administração aí com a saída do Alexandre Matos. Então tem esse problema do Rony e do Gustavo Gomes, eu prefiro partir para dentro de campo. São dois jogadores que farão muita falta para o clássico de quarta-feira, não tenho nenhuma dúvida. Nessa retomada, a gente não sabe exatamente o que as equipes vão mostrar, então você tem que apostar naquilo que você tem de melhor. O Rony, na ausência do Dudu, poderia ser esse cara para jogar pelo lado do campo, já não tem o Marcos Rocha, o Vanderlei já não treinou o Palmeiras durante a semana em função do problema da Covid. São muitos problemas do Palmeiras. Eu assisti ontem, obviamente, o Mesa e vi o seu Flávio Prado aqui exaltando o Palmeiras, surpreso com o Corinthians. A gente, obviamente, vai debater muito, né? E eu senti você, o próprio Flávio ali já muito, não, mas como o Palmeiras primeiro como grande está para ser rebaixado, como grande favorito, né? É lógico, quem é o favorito? O primeiro a gente vai rebaixado. discutir muito isso. Eu acho isso mesmo. Agora, eu não acho que o Rony seja desfalque. Ele praticamente não estreou. Jogou 4 jogos, não fez nenhum gol, não dá para dizer que é desfalque. E o Gustavo Quer nem dizer que o Jô é desfalque no Corinthians. Sim. Não é. Vamos agora para o Parque São Jorge, onde o repórter Jonas Campos está acompanhando as novidades do Corinthians. Grande noite para você, meu querido Jonas Campos. Fala, Celso, grande noite a você, ao Garrafa, ao Flávio, todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Segunda-feira já começa agitada no Corinthians, dentro da temática mercado da bola. Pois é, nessa segunda o Corinthians rescindiu o contrato do zagueiro Pedro Henrique, né, titular até aqui na temporada, e ele já aparece registrado como jogador do Atlético Paranaense. O jogador foi vendido do Corinthians para o Furacão num valor de 6,1 milhões de reais. O Pedro Henrique chegou a atuar no Atlético Paranaense na última temporada por empréstimo, agora vai em definitivo com contrato até o fim de 2024, um dinheiro importante para o Corinthians neste momento. O Pedro Henrique se despede aqui do Timão com 103 jogos disputados, 4 gols marcados e 4 títulos. Foi tricampeão paulista e campeão brasileiro lá em 2017. Nesse pacote, nessa negociação com o Furacão, quem também foi para lá, mais um jogador negociado aí pelo Corinthians, o volante Richard, foi só que por empréstimo até o fim do ano que vem. Quem impacta mais, né, a saída que mais impacta dessas duas citadas aqui, o Pedro Henrique e o Richard, ambos para o Atlético Paranaense, é de fato a do zagueiro, que, como eu disse, vinha sendo titular do Thiago Nunes. Thiago Nunes, inclusive, gosta muito do futebol do Pedro Henrique, titular absoluto ao lado do Gil até aqui na temporada. E fica a dúvida, né, Celso, Garrafa e Flávio, quem será o novo parceiro do Gil nesse miolo de zaga corintiano, já estreando no domingo, na quarta-feira, contra o Palmeiras na retomada do futebol paulista, na retomada do Paulistão, estreia no derby. E as opções do Thiago Nunes neste momento para o setor, para ser parceiro do Gil, são Bruno Mendes, zagueiro uruguaio ainda jovem, Léo Santos já recuperado de lesão, Danilo Avelar, que ainda não estreou como zagueiro lateral no ano passado e na carreira toda, agora adaptado ao miolo de zaga, vinha se recuperando de uma lesão, já está à disposição. O próprio Carlos Augusto também pode ser uma opção ali no setor lateral adaptado ao miolo de zaga. Quem vocês acham que pode ser aí o novo parceiro do Gil no miolo de zaga corintiano? Volto com vocês, Celso. Claro, Jonas, obrigado. Veja só, o Léo Santos, ele tem muito moral lá, né? É um garoto que muitos apostam nele. Mas a seguir, pelo que a gente viu antes da pandemia, o desejo do Thiago é colocar o Avelar ali na zaga. Ele é mais experiente, tem uma saída de jogo melhor. Eu iria com o Bruno Mendes. Agora, o Léo Santos, inclusive, é um garoto promissor, mas vem de uma recuperação de uma cirurgia, acho que não é o momento ainda, tem que dar um pouco de ritmo para ele. O Avelar é uma incógnita para mim, concordo com o Flávio, é um jogador que sabe sair para o jogo, mas você vai pôr ele na zaga, ainda é uma improvisação, apesar de alguns treinamentos. E ele vem também... algo semelhante ao Felipe Melo no Palmeiras. E ele vem também de lesão, né? Então, eu ia no arroz com feijão. Ô, Bruno, vem cá, filho, você é zagueiro? Estou precisando de um zagueiro, você vai jogar. Acabou, eu faria isso, se fosse o Thiago Nunes. O Thiago teve condição de treinar os três, sentir principalmente o psicológico do jogador. E de repente, eu só falei do Avelar porque é mais experiente e pela saída do jogo dele. Mas tem esse fator, sim, estava contundido, nunca jogou na posição, mas é um cara inteligente, acho que dá para fazer. Mas sem dúvida, né? Quanto menos inventar num jogo desse porte é melhor. E Richard e Pedro Henrique
Põe lacinho vermelho também, como se fosse o carro para Málaga? Não, o Richard sim. O Richard pode colocar um laço daqueles grandes. O Pedro Henrique, hoje, pelo nível do futebol, um garoto lá formado na base do Corinthians, podia ser interessante na zaga do Corinthians. Né? Foi dito ontem aqui. Apareceu uma chance de grana, fizeram um negócio e o Richard... Só dele sair já é um reforço. Com lá, esse é com laço. Esse você pode pôr o laço. Aliás, eu não sei por que o Corinthians gosta de comprar tranqueira do Fluminense. Eu nunca vi coisa igual. E não é tranqueira, é tranqueira do Fluminense. Vê os jogadores que ele traz do Fluminense. Existem coisas que o futebol não é capaz de explicar. Ainda bem que sou amigo de vocês, viu? Tranqueira do Fluminense, pô. Agora é a vez do São Paulo, que entra em campo só na quinta-feira e tem uma pedreira pela frente, que é o Red Bull Bragantino. E quem traz o noticiário tricolor é o repórter Marcelo Baceggio. Grande noite para você, Baceggio. Seja bem-vindo. Muito boa noite, Celso Cardoso, a todos os amigos que acompanham o Gazeta Esportivo. São Paulo que iniciou hoje a sua última semana de preparação para o retorno do Campeonato Paulista. No último sábado, o elenco trabalhou no estádio do Morumbi para matar a saudade de casa, se ambientar o estádio novamente. Domingo ganhou folga, nesta segunda os jogadores voltaram a trabalhar aqui no CT da Barra Funda. Agora o foco é total no confronto com o Red Bull Bragantino, quinta-feira, às 8 horas da noite, no estádio do Morumbi. O Campeonato Paulista que volta a ser disputado agora em uma nova configuração, arquibancadas completamente vazias, sem torcida por causa da pandemia do novo coronavírus. E o Daniel Alves, o principal nome do elenco comandado pelo técnico Fernando Diniz, comentou sobre o desafio dos jogadores se adaptarem a essa nova realidade, jogadores que não contarão com o calor vindo das arquibancadas, com o suporte vindo das arquibancadas, e os seus adversários também não terão que lidar com a pressão exercida sobre os torcedores. Vamos conferir o que o Daniel Alves comentou sobre este novo normal no futebol brasileiro. Tentar levar alegria, né, para os nossos torcedores que estarão em casa acompanhando a gente, torcendo, sem lugar a dúvida, com o nosso trabalho, com a nossa performance, e tentar, né, nos adaptar o mais rápido possível. Já tivemos essa sensação, não é a melhor sensação, né? A gente com a nossa torcida, mesmo que dando pressão para a gente, é legal, você fica na atividade, né? Mas a gente tem que se adaptar, porque o momento é esse. Espero que possa haver uma solução o mais rápido possível para a gente ter os nossos torcedores aqui de volta. Tá aí o Daniel Alves comentando sobre este grande desafio, sobre este novo normal. E já eu tô de volta com mais novidades do Tricolor. Segunda-feira agitada pelos lados do Morumbi, tá certo? Por hora, eu devolvo para vocês aí no estúdio. Grande abraço, até daqui a pouco. Até daqui a pouco, Marcelo Baceggio. Daniel Alves falando no São Paulo, público mesmo. Tudo bem, existe aí uma comoção, um otimismo muito grande com as vacinas, que devem sair o mais rápido possível. E público só com vacina, né? Não dá para imaginar. É engraçado esse estádio de público, né? Que é legal falar, né? Estádio cheio, não sei o que e tal. Quando é que tem estádio cheio no Campeonato Paulista? O campo de São Paulo cabe 65 mil pessoas. Vamos supor que tivesse liberado. Quantos iriam ver São Paulo e Bragantino numa quinta-noite? 3 mil pessoas? O estádio vazio é normal no Brasil. Tem um jogo aí, Ferroviário e não sei quem, que vão jogar na Arena do Corinthians. Vazio, ou sem vazio é a mesma coisa. Internacional de Limeira. Esse jogo, vamos supor que fosse de graça, não vai ninguém. A média de público do Campeonato Paulista é baixíssima. Então, sabe, é muito, sabe, é legal, é H, nossa, falta, sabe. Corinthians e Palmeiras, vamos colocar a coisa bem friamente. Média do Corinthians teria 30 mil pessoas nesse jogo. Sim. Palmeiras faz um gol. É melhor estar com torcida ou sem torcida? É melhor sem torcida. Mas quem disse que o Palmeiras vai fazer um gol? Mas se fizer? Se fizer, não é possível, ele dá pra ele, o Palmeiras. E se fizer? Ele já tem o placar do jogo. E se fizer? O Palmeiras faz Eu tô achando que não vai precisar nem jogar Corinthians e Palmeiras. Tá bom, o Corinthians faz um gol, beleza, a torcida tá ok. Se o Corinthians fizer um gol sem torcida, ele vai ser animado do mesmo jeito. Se ele tomar um gol, você que é repórter de tantos anos, o que vai acontecer? A torcida vai ajudar ou vai encher o saco? A torcida do Corinthians, ela tem por norma isso. Muito normal. Mas parafraseando o nosso querido Tancredo Neves, não vamos nos dispersar. A gente vai ter chance de falar de Corinthians e Palmeiras. Agora é São Paulo. Colocando situações. Estamos falando de torcida, ele já fala que o Palmeiras fez um gol. O São Paulo joga contra o Red Bull, de novo. O Daniel fala falta de torcida. O estádio de 65 mil pessoas, de novo. São Paulo e Red Bull.
Quinta-feira, 20 horas, os dois times classificados pelo Campeonato Paulista. Quanto daria? Estimativa Santo André. Quanto daria 800 mas o pessoas? São Paulo já Não muda está nada. classificado. Põe boneco que dá na mesma. E cobra pelos bonecos, que nem estão fazendo na Europa. O boneco você pode pôr o número que você quiser. Tem zoom, que nem o City faz. E não enche a paciência. E não enche a paciência. Sai o gol, não sai o gol, você faz qualquer coisa. O senhor está muito amargo hoje. Está muito amargo com essa história de torcida. Como realista? A gente vai ter as finais do Campeonato Paulista. É que fica esse H. Vai ter falta de torcedor, sim. Fica esse H de, porque a torcida, porque... Gente, baixa a bola. Não tem, a média de público no futebol brasileiro é baixíssima. Baixíssima. Agora parece que o mundo vai acabar porque não vai ter torcida em Ferroviária e Inter de Limeira, São Paulo e Bragantino, Santos e Santo André. Não ia ter mesmo. Bom, já tem recado da galera pelo WhatsApp? Põe na tela, por favor. Boa noite, Celso. Boa noite, Osmar. Boa noite, Flávio. Aqui quem fala sou eu, Henrique, da cidade de Tiradentes. Se o Corinthians perder para a equipe do Palmeiras, o técnico Thiago Nunes pode cair? Galera do Gazeta Esportiva, Renato de Carapicuíba. É justo. Não recebo, não trabalho. Abraço. Flavião, sou seu fã, hein, velho. É nóis. Celso, boa noite, galera da Gazeta. Hélio Soares da Silva de Guarulhos. Nada mais justo do que receber seus direitos. Tá certíssimos, cara. Estou deitado, Celso. Parabéns. Você viu que você viu o tributo feito a você? Não de entra. maneira subliminar. Não entra. Não entra. O cara que faz deitado não entra? É o que eu tô falando, faça deitado que entra. Olha aqui. Isso não vale o real. E o rapaz que disse que é seu fã também. Manda um abraço pra ele, poxa. Um abraço, é uma alegria tê-lo como admirador. Muito obrigado. E respondendo a um dos internautas aí, se o Thiago Nunes pode cair, não cai. Mas que a batata continua assando, volta, colocar a batatinha dele no fogo, pode. Se perder, se depender do Flávio, já está no fogo. Não em relação ao Thiago, mas sim ao resultado. Porque a gente vai discutir Corinthians daqui a pouco, né? Porque por enquanto já está 2-0 Palmeiras. Não, Flávio, só precisa um para a torcida começar a encher a Tava paciência. mas já está 2. Se demorar muito, vai virar goleada aqui. Falta a torcida para encher a paciência. São Segura essa ansiedade aí que a gente vai falar de Corinthians e estou Palmeiras. tranquilo. Estou nervoso com a possibilidade do Corinthians ser rebaixado. Isso sim. Né? Tá, eu imagino. Em semana de derby, o nosso convidado de hoje do Gazeta Esportiva é um jogador com longa história no Corinthians. Hoje, Júlio César defende as cores do Red Bull Bragantino e, diferentemente do ex-time, já tem vaga assegurada nas quartas de final do Paulistão. Boa noite, Júlio César. Muito obrigado por nos atender aqui no Gazeta Esportiva. A gente vai falar do derby, obviamente, mas antes, até em respeito ao seu clube atual, o Red Bull Bragantino, que já está classificado, mas ainda precisa garantir a primeira colocação do grupo D, se quiser ter um mando, né, na próxima fase. Como é que o time está encarando esses 2 jogos restantes? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Celso. Boa noite, Garrafa, Flávio. Um prazer estar com vocês aqui novamente. Faz tempo. Estou feliz em voltar a falar com vocês de novo. São 2 jogos difíceis. A gente sabe que, primeiro, a gente tem um time grande aí, um time muito forte aí, que é um dos favoritos ao título. Mas a gente está querendo tirar esses 2 jogos aí para pegar um ritmo, não entrar somente para isso, mas entrar para vencer, porque a gente sabe que o nível da competição é esse, querendo ganhar sempre. Importantíssimo estar classificado já, porque a gente sabe que vai ter muito time agora voltando e querendo se classificar, então vai ser bastante difícil os jogos. Então a gente já está com essa tranquilidade e ajuda, mas a partir de agora é sempre bom você pegar ritmo de jogo e vencendo. Acho que não tem nada melhor do que você jogar e ajustar o time com vitória, treinando bastante. Nosso treinador tem dado treinos longos aqui, ajustando detalhes. Já estamos falando bastante do São Paulo durante a semana. Espero que seja um bom jogo e que a gente possa retomar os jogos aí de uma maneira muito boa e somando pontos aí, se Deus quiser. Antes de passar a palavra para o Flávio e para o Garrafa, queria só fazer uma pergunta que, apesar do profissionalismo, hoje você defende as cores de um outro clube, mas você é muito identificado para o Corinthians. Aí eu te pergunto, qual é o seu derby inesquecível? Olha, Celso, não tem como negar. Acho que o Corinthians é o time que me revelou, é o time que eu tenho gratidão, muito amor, carinho. É contra o Palmeiras, não tem jeito. Assim, eu acho que o São Paulo é um grande rival também, o Santos também, mas eu acho que o rival histórico aí é o Palmeiras. Então, quando você joga com o Palmeiras, a semana é diferente. Eu tenho certeza que, por tudo que está acontecendo lá nesses últimos tempos, a semana está sendo bem diferente, porque eles estão na nossa chave. Eu não quero nem comentar muito, mas para eles a vitória é importantíssima. Então, eu tenho certeza que
a semana para ele está sendo um pouco mais tensa. Mas você se lembra do seu jogo contra o Palmeiras inesquecível? Ou melhor, se você se lembra, ele é inesquecível, né? Não, lembro sim. Eu acho que tem 2 jogos contra o Palmeiras que eu gosto muito. Um foi logo depois daquela eliminação do Tolima, a gente ganhou de 1-0 no Pacaembu. Mas eu acho que o melhor jogo meu contra o Palmeiras foi na semifinal do Campeonato Paulista 2011, que foi para os pênaltis. Acabei pegando um pênalti no final e a gente acabou classificado. Então esses 2 são, mas acho que o inesquecível mesmo é a semifinal de 2011. Perfeito. Garrafa, Flávio. Legal a gente reencontrar o Júlio, né? Hoje fazendo um belíssimo trabalho no RB Bragantino. E falando um pouquinho mais desse clássico Corinthians e Palmeiras, Júlio, que você conhece tão bem, e nós aqui tratamos o jogo como diferente. Você acabou de falar que Corinthians e Palmeiras é diferente. O que é esse diferente que vocês tanto falam, que a gente tanto fala, para que o torcedor possa entender o que passa na cabeça do jogador, 48 horas aí, um pouco mais que isso, antes de um clássico tão importante? O que é esse tal de jogo diferente? Olha, Garrafa, a gente sabe que tem aqueles bordões no futebol que fala que 3 pontos são iguais em qualquer jogo, e aí no final isso é verdade, mas tem jogos que mudam a confiança, tem jogos que mudam o seu destino no campeonato, e o derby faz isso. É um jogo contra o seu maior rival, isso te dá mais confiança ou tira a sua confiança. Então você acaba analisando as possibilidades, você começa a analisar uma possível derrota que pode trazer. Aí não é só uma eliminação, aí traz também problemas com torcida, pressão, imprensa, pega no pé, e a gente sabe que isso tudo faz com que o ambiente não fique favorável. Pelo contrário, também uma vitória muda totalmente o oposto disso tudo que eu falei agora. Então, acho que tudo isso é avaliado um pouco antes do jogo para que isso se torne diferente. Às vezes, uma derrota para qualquer outro time é encarada de uma maneira ruim, como sempre é, mas o derby tem um peso diferente porque aí vai a rivalidade, o torcedor pega um pouquinho mais, tem um pouquinho mais de pressão. Eu quero perguntar 2 coisas para o Júlio. Uma é, obviamente, sobre o clássico, que é o grande tema, né? E saber essa história que, quando o time está pior, ele costuma ganhar e tal. Se isso realmente acontece, faz diferença. E a segunda pergunta. Você trabalhou em várias equipes, é um jogador experiente. Hoje você trabalha no Red Bull, que é o time que eu estou torcendo demais, porque o Red Bull pode salvar o futebol brasileiro. Se ele for um sucesso, ele vai obrigar os outros times a virarem empresas sérias como o Red Bull. Você trabalhou em algum time melhor do que esse que você trabalha hoje com relação à estrutura? Olha, Flávio, a estrutura e a organização aqui é difícil de ser batida. Não tenho muito o que reclamar do Corinthians de jeito nenhum. Sempre fui muito bem tratado, sempre tive do bom e do melhor. Para não querer comparar e ficar numa saia justa, eu coloco os dois num nível muito parecido. O Red Bull Bragantino ainda não tem a tradição, não tem o tamanho da torcida, mas só que de organização, de estrutura e de tudo que ele pode oferecer para o jogador não perde para nenhum time grande do Brasil, isso eu posso garantir para vocês. Muitas vezes ele faz muito mais do que muitos outros times grandes que tem por aí, então é um prazer estar aqui. Eu concordo com você que é um modelo a ser seguido, é uma gestão muito séria, muito sólida e segura, que eu tenho certeza que vem para melhorar cada vez mais o futebol brasileiro. E sobre o que o Flávio perguntou... Isso, essa coisa de o time tá pior, ele muda mesmo no jogo desse? Você se concentra mais. E ultimamente eu acompanho sempre Palmeiras e Corinthians, sempre quem está numa situação um pouco mais difícil acaba ganhando. Comigo foi assim, eu acabei de citar o jogo contra o Tolima, a gente estava a uma derrota de cair o mundo sobre a gente e sobre o Palmeiras, fomos lá, vencemos e começamos a virar todo o nosso ano. Então... eu não sei o que acontece, não sei se você se concentra, se você se prepara um pouquinho mais, mas tem que tomar cuidado com isso sim, porque às vezes o time que está numa situação um pouco mais difícil acaba surpreendendo. Júlio, eu queria te agradecer por disponibilizar esse tempo para a gente, falando aqui no Gazeta Esportiva. Sei que tem jogo aí nessa semana também contra o São Paulo, essa volta. Boa sorte para o Red Bull Bragantino, faz um trabalho muito sério, e boa sorte para você também, que merece todo sucesso, tá bom? Muito obrigado, Celso, muito obrigado, Garrafa, Flávio, um prazer falar com vocês também, e se cuidem aí, que a gente possamos nos encontrar muito mais aí. Grande abraço a todos. Bom trabalho para vocês, seja sempre bem-vindo ao Gazeta Esportiva. Obrigado. Vamos voltar a falar agora do São Paulo, que é rival do Red Bull Bragantino na volta do Paulistão. E para falar do São Paulo, claro, Marcelo Baceggio. Diga, Marcelo. É isso, Celso, voltando a falar um pouquinho sobre o São Paulo que nunca teve um momento tão propício
para conquistar o Campeonato Paulista, porque os rivais enfrentam momentos aí um pouco difíceis. O Palmeiras perdeu seu principal jogador, a sua referência técnica. O Corinthians tem chances mínimas de se classificar para as quartas de final da competição e o Santos também vive um momento de instabilidade com jogadores aí querendo deixar o clube, e esse momento seria bastante positivo para o São Paulo. São Paulo que vive um longo jejum de títulos, né, que já dura 7 anos, e se tratando de Campeonato Paulista, a situação é ainda mais crítica. O São Paulo não vence o estadual desde 2005, há exatos 15 anos. E o Daniel Alves comentou sobre essa grande oportunidade que o São Paulo tem de, enfim, quebrar esse jejum, de, enfim, faturar esse título paulista após uma longa pausa por conta da pandemia do novo coronavírus. Vamos conferir. Foi uma parte do passado, o fato de estar tanto tempo sem jogar, agora a gente já retomou, agora a gente tem que pensar no agora, tem que pensar que a gente está preparado para enfrentar o que a gente vai ter nesse momento, né? E eu creio muito que é uma excelente oportunidade de poder aspirar já o primeiro título da temporada. E uma outra novidade do São Paulo em relação à disputa do Campeonato Paulista tem a ver com a lista de inscritos para a competição. O Antony já não é mais jogador do São Paulo, já se despediu do tricolor, agora pertence ao Ajax da Holanda e a sua vaga na lista de inscritos para a competição ficou livre. Vaga essa que vinha sendo disputada entre Gonzalo Carneiro e Paulinho Boia. Paulinho Boia levou a melhor na disputa, foi escolhido pelo técnico Fernando Diniz para herdar esta vaga deixada por Antony. Paulinho Boia, que é revelado pelas categorias de base do São Paulo, mas desde que subiu ao profissional não teve muito sucesso, foi emprestado consecutivas vezes, primeiro ao Portimonense de Portugal, depois para o São Bento de Sorocaba, foi inclusive rebaixado à Série C do Brasileirão pelo São Bento de Sorocaba no ano passado e neste ano seria cedido ao Cruz Azul do México, mas a negociação acabou não indo para frente, ele foi reintegrado ao elenco tricolor e durante esta intertemporada em Cotia parece ter provado ao técnico Fernando Diniz que pode ser útil ao elenco do São Paulo nesta volta do Campeonato Paulista, tá certo? Bom, essas eram as informações do tricolor. Agora sim, eu devolvo em definitivo para vocês aí no estúdio. Um grande abraço e bom programa a todos. Valeu, Marcelo. Obrigado. Boa noite para você. Bom descanso. Tava lá no Geração de Caracteres, né? São Paulo é favorito à conquista do título do Campeonato Paulista. Aí repasso a pergunta para vocês. Porque não dá para... Pelo futebol que estava apresentando, a gente podia apostar. Mas e aí, como é que volta? Não dá para saber. Eu queria falar desse menino, desse Paulinho Boia. É engraçado, eu lembro bem dele quando ele apareceu, ele me chamou muito a atenção. O São Paulo lançou uns 3 ou 4 meninos, ele foi o que mais me chamou a atenção. Aí desapareceu, foi emprestado para Portugal e tal, aí depois de São Bento. Eu não sei se houve algum problema fora do campo, se houve alguma dificuldade, não sei. Mas ele me pareceu um jogador de muito bom nível. E outra coisa, ele entrou num jogo importante e não tremeu. Não ligou, jogou com a maior naturalidade. É um jogador interessante. E o Diniz andou fazendo algumas experiências com ele também. Claro que vai jogar o Pablo, né? Mas, olha, eu não sei por quê, mas ele é um jogador que tem nível para ser aproveitado pelo São Paulo, sim. Me chamou muito a atenção quando ele apareceu das outras vezes. Olha, Celso, não é o grande favorito à conquista do título, não. A gente tem dito aqui, um campeonato praticamente começa do zero, apesar da pontuação e da situação de cada um dentro do campeonato. Mas esse campeonato paulista, que muita gente questionou no começo, se vale, paulista não vale, paulistinha, essa história toda, o São Paulo tem que encarar esse campeonato como decisão de mundial. O São Paulo não ganha o título desde 2012, né? Então tem a oportunidade de tirar esse peso para uma sequência de temporada, para o Diniz poder trabalhar um pouco mais leve. A culpa não é do Diniz, do São Paulo ter ficado tanto tempo na fila, mas a cobrança é muito grande por parte da torcida. Então, nesse momento de dificuldade, restando poucos jogos para o título, o São Paulo tem que focar muito para tentar esse título. Será? Vamos ver, né? E nessa semana de clássico entre Corinthians e Palmeiras, alguns jogadores que protagonizaram esse confronto falam do derby inesquecível. Vamos ver o duelo que ficou marcado na memória do ex-atacante Euler. Fala galera, um grande abraço a todos vocês. Bom, primeiramente quero agradecer aí por esta oportunidade de poder estar participando desse programa. E principalmente para poder falar de um derby inesquecível. E sem dúvida nenhuma,
esse grande clássico, Palmeiras e Corinthians, na semifinal da Libertadores, o segundo jogo foi inesquecível. Tínhamos que reverter um resultado do primeiro jogo, conseguimos, levamos para os pênaltis e conseguimos a classificação. Sem dúvida nenhuma, algo marcante para todos nós jogadores, para a comissão técnica, para os torcedores, porque enfrentamos um Corinthians totalmente superior a nós, mas que com muita garra, com muita vontade e com união, superamos todas as desconfianças para poder levar o Palmeiras para mais uma final da Libertadores. Então esse, sem dúvida nenhuma, é o derby inesquecível para mim. Um grande abraço e Deus abençoe. Como diria o saudoso Roberto Avalone, o filho do vento. E falando em derby... Ele é o único cara que os caras chamam de filho e é aceitável, né? Que no estádio fica todo mundo, filho disso, filho daquele. Ele é filho do vento. Grande Euler. E falando em derby inesquecível, a gente preparou uma matéria lembrando alguns confrontos marcantes entre Corinthians e Palmeiras. Histórias incontáveis, rivalidade e equilíbrio comprovados pelos números. No derby, que já foi disputado 362 vezes, são 127 vitórias do Corinthians, 127 do Palmeiras e 108 empates. O timão mandante da vez, mesmo diante de uma arena vazia e sem torcida por causa da pandemia, tem a chance de assumir a frente no retrospecto do duelo pela primeira vez desde 1966. Mas quando o assunto é quebrar jejum, o rival Palmeiras costuma ser uma pedra no sapato do rival, ainda mais no campeonato estadual. 1974 é exemplo disso, quando o Corinthians estava há exatos 20 anos na fila de títulos. E com a expectativa de voltar a levantar uma taça, o Verdão estragou a festa de mais de 100 mil corintianos no Morumbi. Após o empate por 1-1 no jogo de ida, na volta, Ronaldo fez o gol que decretou a vitória e o título alviverde em cima do Corinthians, que tinha Rivelino e companhia. Quase 2 décadas depois, em 1993, o Timão teve a chance de dar o troco em cima de um Palmeiras que já estava na seca há mais de 16 anos. Mas o Verdão saiu da fila da melhor maneira possível. Após perder a partida de ida, o Palmeiras lavou a alma no jogo da volta, levando o duelo para a prorrogação e, no fim, vencendo por goleada. 4-0 naquele 12 de junho, inesquecível para os palmeirenses. No entanto, o maior campeão paulista também teve seus momentos de glória contra o rival Palmeiras no campeonato estadual, até mesmo quando a coisa não terminou bem para o espetáculo. Quem não se lembra das famosas embaixadinhas do Capetinha Edilson no Morumbi em 1999? Após o Corinthians vencer bem o Palmeiras, recém-campeão da Libertadores, no jogo de ida por 3-0, o atacante do Timão na partida de volta, com 2-2 no placar e o título praticamente assegurado, começou uma das confusões mais históricas do clássico, que acabou 15 minutos antes do apito final, com o título alvinegro. E mais recentemente, em 2018, o Corinthians superou o então favorito Palmeiras e levou o caneco em plena arena do rival. Depois de perder em Itaquera por 1-0, a equipe comandada por Fábio Carille devolveu o placar no Allianz Parque e levou a decisão para os pênaltis. O resultado? Os corintianos não esquecem. Quarta-feira, 9h30 da noite, o futebol por aqui volta com mais um derby histórico no Paulistão. O primeiro sem torcida, triste, mas certamente com novas emoções por vir. Não tenho a menor dúvida sobre isso. E como o Corinthians chega para esse derby de quarta-feira? Quem responde a pergunta é o repórter Jonas Campos. Olha, eu concordando com você, Jonas. Fala, Celso, voltamos ao vivo aqui do Parque São Jorge. Pois é, Corinthians se preparando, treinou agora à tarde, amanhã treina de novo, concentre na quarta-feira, tem o derby pela frente. Só uma informação
que eu esqueci de dar na minha primeira entrada, o empréstimo do Richard ao Atlético Paranaense. O Corinthians vai lucrar 3 milhões de reais com esse empréstimo, então na totalidade aí do negócio, empréstimo do Richard e venda do Pedro Henrique, quase 10 milhões de reais aos cofres corintianos. Dinheiro bastante importante neste momento, porque o Corinthians vinha de 3 meses de salários atrasados. Vinha no passado porque hoje, segunda-feira, o Timão acertou um desses meses, acertou o mês de maio. O diretor financeiro do clube, Matias Ávila, ontem, com exclusividade no Mesa Redonda, disse que a ideia era pagar pelo menos um mês até quarta-feira, antes do derby. Cumpriu a palavra, um mês de salário acertado com o elenco corintiano nessa segunda-feira. Então, o Corinthians mais aliviado nesse sentido, né, em relação aos jogadores, essa relação jogadores e diretoria. E falando da questão dentro de campo, né, do treinamento, do trabalho do Thiago Nunes, ele tem um desfalque importante que a gente já sabe, que é o volante Vitor Cantilho, diagnosticado com a Covid-19, fora de combate, está na quarentena. Dentro da normalidade, o Gabriel entra no time ali como volante ao lado do Camacho. O Pedro Henrique, vendido para o Atlético Paranaense, logicamente é uma baixa, então fica a dúvida de quem será o substituto, quem será o novo parceiro do Gil no miolo de zaga. Bruno Mendes e Danilo Avelar, como vocês trouxeram, podem ser uma dessas novidades aí no miolo de zaga ao lado do Gil. E muita expectativa para esse derby, para a retomada do Corinthians, que no sábado testou todo o elenco para a Covid-19. Corinthians, que é o clube da Série A com mais casos confirmados do novo coronavírus. 23 dos 33 jogadores do elenco já pegaram o vírus no sábado. Um teste, ainda não divulgaram, nem devem divulgar esse resultado, mas a gente espera, claro, que o Corinthians não tenha mais imprevistos, né? Já bastam aí 23 contaminados, a gente espera que o Corinthians não tenha mais imprevistos e vá com o que tem de melhor, né? Com a ausência do Cantilho, que segue de quarentena, para o derby de quarta-feira, Celso. A gente fica ligado, é semana quente, o futebol voltando e muita expectativa em torno da retomada do Paulistão e desse Corinthians, que tenta uma classificação quase que milagrosa para a próxima fase do estadual. Celso. Obrigado, Jonas. Obrigado pelas informações. Se imunidade de rebanho no Corinthians tem imunidade de rebanho. O Palmeiras se prepara para o derby de olho na liderança geral da competição. Mas o principal assunto hoje na academia de futebol ainda é a saída de Dudu. O José Paes conta melhor para nós. Conta aí, Jonas. O José Paes. É isso mesmo, Celso, um abraço para você, um abraço para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportivo. Agora falo aqui da porta da Academia de Futebol do Palmeiras e o assunto hoje foi o Dudu. Pois é, lá por 2h30 da tarde, 3 horas, ele concedeu uma longa entrevista coletiva por Zoom, porque ele já está lá no Catar. Ele assinou, enfim, com o Aldo Rail do Catar. Nós temos aí a imagem do momento em que ele assinou o contrato com o clube lá do futebol asiático. Vai ficar por 1 ano por lá, contrato de empréstimo, a gente retoma aí a negociação. 7 milhões de euros foram pagos aí pelo Aldo Rail do Catar para ter o Dudu por 1 ano de empréstimo. Depois desse 1 ano, o Aldo Rail do Catar pode comprar 80% dos direitos do Dudu por mais 6 milhões de euros e 1 de bônus, caso o Dudu tenha um bom desempenho lá no futebol asiático. E nessa entrevista coletiva de hoje, o Dudu falou de tudo. Revelou até uma certa mágoa aí com o técnico Tite por não ter tido muitas oportunidades na seleção brasileira. Disse que a saída dele para o Catar tem muito a ver com a esposa dele, com a suposta agressão que ele vem sendo acusado aí por parte da ex-esposa, a Malu Ohana, com quem ele tem 2 filhos. Disse que isso forçou a saída dele do Palmeiras nesse momento e se emocionou bastante ao falar da saída do Verdão. Afinal, foram 5 anos aqui, 5 anos e meio no Palmeiras, 3 títulos nacionais. Vamos ver o Dudu. Então eu saio agora e eu falo convicto, né, que é uma pausa que eu vou dar, porque quando eu voltar vai ser lá Palmeiras, como o presidente falou para mim, Dudu, aqui é sua casa, você pode ir, fica tranquilo, quando você voltar vai estar as portas abertas. Então eu espero ter essas portas abertas quando voltar, porque é o clube que eu amo, que me deu a visibilidade que eu tenho hoje, que fez eu chegar à seleção. Então, cara, não tem um porquê voltar para outro clube, a não ser o Palmeiras.
Em muitos momentos dessa entrevista coletiva disse que foi uma pausa, que pretende voltar para o Palmeiras, mas não pôs um prazo não, viu, Celso? Ele não disse se vai ser daqui a 1 ano, depois do empréstimo, daqui a 3 anos, 5 anos, enfim. Mas a todo momento ele dizia que era uma pausa e que pretende sim encerrar a carreira com a camisa do Verdão. Celso Cardoso, amanhã tem mais aqui do Palmeiras. Um abraço, meu querido. Abraço, José Paz. Boa noite. Até amanhã. Vou começar até pelo Dudu, né? O Garrafa não é pai, mas o Flávio é. Também, além de tudo isso, do rompimento, essa distância dos filhos, eu acho que tudo isso acaba mexendo muito com o emocional do homem Dudu, né, Flávio? Claro, mas deu muito certo esse negócio, né? O Dudu foi contratado para quebrar aquele tabu de que o Palmeiras não podia estar no mercado. Lembra? Qualquer Marcelo Moreno da vida esnobava o Palmeiras e tal. O Palmeiras foi, Paulo Nobre cacifou o Dudu, né? Lembra a história do chapéu? O chapéu do São Paulo e do Corinthians. Nos últimos 5 anos, fez títulos, foi o jogador que mais fez gols, uma liderança, e ainda quando sai, por empréstimo, o Palmeiras vai ganhar mais de 20 milhões de reais. Ou seja, foi um maravilhoso negócio e realmente o Dudu deixa uma ótima imagem no Palmeiras. Foi um investimento muito bem feito pelo Palmeiras. O valor total mesmo da transação, 42 milhões o empréstimo de 1 ano. Complementar. Quer dizer, ele se pagou dentro de campo e depois fora ainda deu lucro para o clube. Espetacular. Mas o torcedor do Palmeiras está triste e preocupado, porque depois de amanhã tem Corinthians e Palmeiras, está tudo certo, um grande negócio para o Palmeiras no aspecto financeiro, legal essa declaração do Dudu de amor ao clube, tudo legal. Só que a torcida hoje, já nas redes sociais, começou a reclamar, porque é clássico, é Corinthians e Palmeiras, né? Luan e Mike, na folga que o Palmeiras deu final de semana, enquanto o Corinthians treinou final de semana, Luan e Mike foram vistos na praia, sem máscara, com a família. O pessoal falou, não, vai que pega uma Covid ali, leva para o elenco, pode daqui 14 dias prejudicar o Palmeiras para a sequência do campeonato. O Palmeiras está classificado e o Corinthians está lá, treinando, né? Pingou no bolso. Sim. É clássico, meu amigo. Então, o palmeirense mesmo está preocupado que o Dudu vai fazer muita falta. Então não sei aonde o Flávio Prado está vendo esse favoritismo enorme em cima do Palmeiras. Eu não sei, eu estou desde ontem vendo Mesa Redonda, estou tentando ver esse favoritismo. É o primeiro colocado contra o time que está brigando para não cair. É um novo momento. Então, claro, pode até ser, por isso é futebol, não é tênis. Mas hoje só tem uma loja para você partir. Olha na tabela. Não eu vejo uma igualdade, até uma ligeira vantagem no Corinthians. Se o primeiro e o último para você é igual, tá bom. Não, eu vejo uma ligeira vantagem para o Corinthians. Um primeiro e o outro tá para cair, pô. Mas e aí? E aí? É Corinthians e Palmeiras. Então tá. O senhor sabe que é Corinthians e Palmeiras? Então, e aí? Pode acontecer. Futebol, ele aceita qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas você tem que partir aí você já está se amarrando nessa desculpa. Você já está se amarrando nisso. Nada. Para mim, tanto faz que se dane para ganhar um outro, não muda nada para mim. Simplesmente, o primeiro é melhor do que está para ser rebaixado. Só isso. Simples. Agora o assim. outro pode ganhar? Pode, acontece no futebol. Há controvérsias. Há controvérsias. Resultado você fica em cima do muro, né? Você não, você está falando Corinthians. Corinthians. Então tá, eu acho que vai dar Corinthians. Tá bom. Pronto, simples. Mureteiro do caramba. Não tem mureteiro. Corinthians, pronto, eu acho um palpite Corinthians. Pronto. Tá bom, beleza. E bota o sorvete na testa. Aposta não está sendo rebaixado, eu aposto no primeiro. Vamos ver quem vai colocar o sorvete na testa, então. Vamos ver. Quinta-feira promete. A quinta-feira promete. A sexta, então, não estou escalado, mas virei aqui. Resultado da enquete. Nós perguntamos se é justo o pedido de rescisão de Sacha e Everson contra o Santos. E a maioria respondeu que sim. 52% dos votos. Pois é, imaginava uma marca maior, né? Bom, obrigado, Flávio. Obrigado, Garrafa. A quinta e a sexta-feira. Agora vocês vão ver o que vai acontecer aqui. Ainda. Vocês vão ver agora que eu não vou acabar aqui. Agora, então, mas eu ainda continuo. Encerramos o Gazeta Esportivo homenageando o grande Carlos Santana, que completa hoje 73 anos. Tchau.